Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a Semana Santa? Como vivenciaram a Páscoa? Espero que tenha sido uma semana muito abençoada, uma semana muito intensa, uma semana bem preparada por todo o tempo da Quaresma. E nós estamos na oitava de Páscoa. A liturgia deste tempo pascal é uma liturgia essencialmente missionária. A palavra de Deus desse tempo pascal é justamente a palavra forte da missão. Os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que conheceram Jesus, que experimentaram a presença de Jesus ressuscitado, ficam muito entusiasmados. E é uma notícia tão importante, tão maravilhosa, que eles não podem calar. Eles vão e anunciam. E se for preciso, eles dão até a vida para testemunhar essa verdade. Jesus ressuscitou. E essa certeza deles chega até nós através do testemunho. Ninguém morreria por uma mentira. Ninguém morreria por algo que não tivesse certeza. E eles tinham essa certeza. Jesus havia ressuscitado. É bem verdade que nos primeiros dias eles ficaram um pouco confusos, alguns duvidaram, alguns demoraram um pouquinho mais a entender. Mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e caminhou e caminhava com eles, assim como ele caminha com cada um de nós. Então a liturgia de hoje nos traz um texto muito conhecido que é dos discípulos de Emaús. Eu sei que esse texto tem uma riqueza muito grande de reflexões, né? Toda uma catequese litúrgica, é toda uma proposta catequética, que seguramente vocês já tiveram em suas comunidades. Hoje nós vamos trazer apenas a dimensão do caminho, da importância do Jesus que caminha conosco. Vamos então pedir a presença do Espírito Santo para acolher esta palavra em nosso coração. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu."
Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Linda essa palavra, né? Essa palavra é sempre nova. A palavra de Deus é sempre nova. Nós ouvimos tantas vezes e em cada vez a palavra tem algo novo a nos dizer. E hoje, então, no contexto das aparições, dentro da oitava da Páscoa, aprendemos a cultivar a esperança. A cultivar a esperança e a superar toda a frieza do nosso coração. Todas as atitudes que esfriam o nosso coração e nos tornam reclamadores da vida. É bem fácil, né? Encontrarmos pessoas reclamadoras da vida. Às vezes é mais difícil encontrar pessoas esperançadas. Então, seguir Jesus e perceber que tudo havia acabado na morte foi decepcionante, foi triste, foi desanimador. Eles haviam seguido Jesus com uma expectativa de que ele seria talvez um rei, que estar com ele lhes daria privilégios, de que ele ia restaurar Israel, né? E de repente Jesus morre, assassinado. Tudo estava perdido. Então eles estão voltando para Emaús, desanimados, tristes, decepcionados, de cabeça baixa e provavelmente reclamando da vida, né? Nós seguimos esse Jesus, pensamos que ele ia restaurar Israel, mas agora tudo acabou. Acabou a esperança. E eles estão voltando, frustrados, decepcionados, sem esperança. Mas Deus é fiel, Deus é companheiro. O companheirismo de Deus permaneceu em toda a história de Israel. Deus sempre caminhou com o seu povo, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, através dos profetas. Deus sempre foi um Deus presente, um Deus companheiro de caminho. E o mesmo gesto se repete agora. Jesus se aproxima e caminha com eles. A pessoa do ressuscitado caminha com eles. Quando Jesus caminha conosco, as resistências humanas são quebradas, são dissipadas. Na medida que nós caminhamos com o ressuscitado, também as nossas inquietações, as nossas preocupações são dissipadas. Mas isso só acontece se nós dermos a oportunidade de que Jesus nos fale pelo caminho. Se nós abrirmos os ouvidos e o coração e deixarmos que Jesus nos fale pelo caminho, como ele fez com aqueles 2 discípulos.
Jesus se aproximou discretamente e caminhou com eles. Da mesma forma, Jesus se aproxima de nós e quer caminhar conosco nesta semana e em todos os dias da nossa vida. Vamos abrir os ouvidos, vamos abrir o coração. Vamos deixar que a palavra de Deus se adentre em nosso coração e substitua toda a frieza, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a falta de esperança. Deixemos que a certeza da presença do ressuscitado nos faça abrir os olhos para reconhecê-lo ao partir o pão. Lembremos, que no decorrer do texto eles caminharam com Jesus, sentiram arder o coração, mas não compreenderam. Caminharam com Jesus, sentiram arder o coração, mas não o reconheceram. Foi só na mesa, ao partir o pão, que seus olhos se abriram. Não busquemos o ressuscitado numa concepção mágica, como se fosse aparecer aquele Jesus radiante, brilhante. Mas entendamos que todas as coisas acontecem no decorrer do caminho, na nossa caminhada, no cotidiano, no dia a dia. As coisas acontecem, Jesus se manifesta e se revela para nós. Vamos seguir percorrendo o caminho com Jesus, o caminho de discípulos missionários. Conversemos com Ele. Deixemos que Ele nos fale, nos explique as Escrituras e nos explique os acontecimentos. Vejam que à luz da palavra de Deus, Jesus explicou para eles o acontecimento daquela última semana, da paixão, morte e da ressurreição. E vamos pedir 3 coisas para Jesus, pode ser? A primeira é: fica conosco, Senhor. A segunda: senta-te à mesa conosco e parte-nos o pão. E a terceira: faça-nos missionários e missionárias da ressurreição. Bora lembrar então? Primeiro, fica conosco, Senhor. Segundo, senta-te à mesa conosco, Senhor, parte o pão. Que possamos participar da Eucaristia e deixar o nosso coração se aquecer com a palavra. E lembremos que, ao reconhecer Jesus, eles se tornaram missionários. Eles saíram dali e voltaram animados, mais 11 quilômetros de volta para Jerusalém, para anunciar: nós vimos o Senhor. Ele caminhou conosco, Ele partiu o pão conosco, Ele celebrou a Eucaristia. E a terceira? Jesus missionário, fazei-nos missionários eucarísticos, Faça-nos missionários da ressurreição. Que sejamos testemunhas da alegria, mensageiros da alegria. Que ao olhar para nós as pessoas queiram seguir Jesus. Vamos então rezar a nossa dezena missionária. Jesus missionário, fazei-nos missionários eucarísticos. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e continuem caminhando com Jesus. Deixem que Jesus caminhe com vocês. Deixemos que Jesus caminhe conosco. Ele quer caminhar conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém,